Muito bom dia, prezados irmãos. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Estamos a dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes a este que é o nosso primeiro culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A nossa saudação também é extensiva para todos aqueles irmãos que por alguma razão não estão cá presentes conosco, mas nos acompanham via online. Daremos início ao nosso culto e eu vou pedir a cada irmão que tire um instante de oração, que dedique alguns minutos em oração. E enquanto isso eu vou pedir também o pastor que chegue cá à frente para consagrar o culto, consagrar as famílias. Então vamos tirar uns minutos e depois o pastor vai fazer a consagração. Estamos a pedir o pastor Nalito. Domingo, nós viemos, Senhor, aqui na Tua casa com o objetivo de podermos Te render graça e louvor. Assim, Senhor, antes de mais, nós queremos nos apresentar diante de Ti, nas Tuas benditas e poderosas mãos, nos apresentar como falhos e pecadores, aqueles que não merecem, Senhor da glória, a Tua graça ou Te render louvor, mas o Teu amor, a Tua graça nos alcançou e por isso nós estamos aqui como pecadores arrependidos e remidos no sangue do Cordeiro. E é por essa razão que, Deus da glória, nós queremos apresentar-te este louvor neste dia e os testemunhos que nós estaremos apresentando aqui. Queremos pedir que o Senhor venha estar presente neste culto. Entregamos o nosso dirigente nas tuas benditas e poderosas mãos. O nosso pregador desta manhã, nós o consagramos diante de Ti. Apresentamos os corais nas Tuas benditas e poderosas mãos da juventude, dos mensageiros. Apresentamos nas Tuas benditas e poderosas mãos, Pai. Apresentamos a Tua igreja aqui presente. Aqueles que estão chegando, Senhor, nós apresentamos também nas Tuas benditas e poderosas mãos. Que o Senhor venha estar com cada um de nós. E que o nosso louvor, a nossa oração, a nossa oferta, Pai, seja para Te render graça. Que venha chegar diante de Ti com um cheiro suave desta glória. Pai, nós oramos pedindo que as Tuas misericórdias se renovem e venha derramar sobre as nossas vidas e venha nos transformar, ó Deus. Venha transformar os nossos corações. Venha transformar o nosso caráter, venha transformar, ó Deus da glória, nossa maneira de pensar, que nós possamos sair daqui transformados e prontos para transformar as nossas famílias, para transformar, Deus da glória, a nação, Deus da glória, aonde nós somos parte, Senhor. Porque a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor é Deus desta nação, então venha, Senhor da glória, nos usar como vaso para transformar esta nação. Ó Deus, nós queremos vir, Deus da glória, com outras igrejas que esta manhã estão reunidas em várias partes desta nação, desta província,
quizá também, Deus da glória, desta terra, reunidos, Senhor, em qualquer canto do mundo, para te render graça e louvor. Nós pedimos que o Senhor venha e abençoe, esteja, Senhor, com cada culto, Deus. Oramos, Pai da glória, no culto que nós teremos daqui a pouco na Casa Verde, para podermos, Senhor, autonomizar aquela igreja, Deus da glória, fazer aquela cerimônia de autonomia. Entregamos todos os intervenientes, entregamos, Deus da glória, todos os convidados, entregamos a igreja, entregamos, Senhor, toda a atividade que vai acontecer naquele lugar. Antes mesmo da glória que os teus filhos coloquem a planta do seu pé naquele lugar, pedimos que o Senhor primeiro visite aquele lugar, que o teu Espírito repouse sobre aquele lugar, em nome de Cristo Jesus. Pai, queremos orar pelas famílias. Pai, olhe por cada família nesta igreja. Pai, há famílias doentes, há famílias, Deus da glória, que estão passando por problemas sérios, Senhor, que precisam da sua intervenção. Pai, queremos nos lembrar, Deus da glória, da família da nossa irmã Laurinda, Deus da glória, Jorge. Os nossos irmãos Cláudio Jorge, Edivaldo Jorge, Deus da glória, que nesta manhã estão chorando, Pai da glória, por essa perca, Senhor, que eles tiveram, Deus da glória, do seu ente querido. Queremos pedir que o Senhor console aquela família. Dê, Senhor, entendimento, dê, Senhor, consolo e conforto para aquela família que neste momento estão cheios de perguntas, Senhor, que estão acontecendo e passando na sua cabeça. Então, Senhor, passe por aquela família. Passe por famílias, Deus da glória, que têm os seus familiares internados, Senhor. Passe por lá, Deus da glória, e cure-os em nome de Cristo Jesus. Oh Deus eterno, nós oramos pelos nossos irmãos que estão se recuperando em casa, oh Deus. Pai, por favor, passe por lá. Passe na casa da irmã Dorita, na casa do irmão Chicote. Pai, passe, Senhor da glória, na casa do nosso irmão Chorão, Deus da glória. Passe, Deus da glória, na casa da irmã Calete, oh Deus da glória. E esteja, Senhor, com todas essas famílias. Aquelas, Deus da glória, que nós não sabemos o que estão a passar, mas sabemos que estão passando por momentos de infortúnio ou momentos ainda de recuperação, porque passaram por um momento de dor, de tristeza, como é o caso da nossa família, da família do nosso irmão Pedro Zambi, Deus da glória. Nós oramos que o Senhor console e conforte em nome de Cristo Jesus. Agora, Senhor, esteja nesse nosso culto e esteja com a palavra e os hinos que hão de ser ofertados neste lugar. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda assim em pé, vamos entoar o hino de número 111 nos nossos cânticos de alegria. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vim dele ao meu coração. Dá-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele em meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração.
Seu Espírito e selo penhor concedeu, vindo Ele em meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo calo da morte não temos passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Podeis tomar os vossos assentos, prezados irmãos. Este é um momento de louvor e adoração com o coral dos mensageiros e em seguida também vamos ouvir o coral da juventude.
Deus seja louvado por estas maravilhosas vozes, por esta adoração. E prezado irmão que está aí sentado e que se ainda não está em nenhum dos coros da igreja, é muito bem-vindo. Não desperdice o dom que tem, coloque à disposição para a honra e glória do nosso Deus. Vamos agora dar lugar à secretaria da igreja para nos manter informados e eu vou chamar o nosso irmão Osório para este momento. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos a esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós somos a secretaria da igreja e estamos aqui para manter a mesma informada. Dizer aos irmãos que ao longo do tempo que vamos passar as informações, os irmãos também poderão acompanhar em rodapé toda a programação da igreja que é realizada ao longo da semana. Queremos agradecer a Deus pelo facto de ontem ter tido lugar aqui na nossa igreja a Assembleia Anual, onde tivemos oportunidade de analisar vários documentos que poderão nortear a igreja nos próximos dias. Desde já, agradecer a presença de todos os irmãos que estiveram aqui conosco e encorajar os demais a participarem em próximas oportunidades. Prezados irmãos, estamos ainda no tempo de entrega de ações de graças, no sentido de podermos agradecer tudo quanto Deus fez por nós ao longo do ano 2025. Assim sendo, prezado irmão, se trouxe a sua oferta hoje, tem então a oportunidade de deixá-la cá em frente, neste balaio que nós temos aqui exposto. Dizer que esta ação vai até ao último dia do mês de janeiro. Prezados irmãos, hoje mais um facto será registado nos anais da história da Igreja Evangélica do Lubango. É hoje então que acontece a cerimônia de autonomia da Igreja Filial da Casa Verde. Uma delegação encabeçada pelo pastor da igreja, pastor Nelito Mumbundeiro, daqui a pouco estará se deslocando para aquela igreja, onde poderão então testemunhar esse facto histórico na vida da nossa igreja e na vida daquela igreja. Informar ainda os irmãos que nos dias 24 e 31 de janeiro, terminando então no dia 7, serão realizadas as matrículas para o GBC. Aos pais que têm filhos na idade para frequentar o GBC, deverão então fazê-lo nesses dias. E as matrículas têm início às 8 horas de sábado. Para tal, deverão trazer, para aqueles que vêm simplesmente para confirmar, deverão trazer o valor de 500 kwanzas, e para os papás que trarão filhos para fazer a matrícula pela primeira vez, para além dos 500 kwanzas, deverão trazer uma fotografia, cópia do bilhete ou da cédula, e o menino tem que ter a idade compreendida entre 8 a 12 anos. Informar também que as aulas terão início no dia 14 de fevereiro do ano em curso, pelas 8 horas em ponto. No dia 24 de janeiro serão feitos então os exames para os candidatos que serão batizados no dia 1 de fevereiro do ano em curso. Candidato este que eu passarei de seguida a chamar. E à medida que formos chamando, pedimos aos irmãos para posicionarem-se aqui em frente. Abelane Osório, Abigail Buaca, Adérito Mica, Aguinaldo Carrambi, Alicia Cambinda, Bernardo Fernando, Berta Marísia Moisés, Braulio Baltazar Sambo, Catarina Chilepa Chimuco Capiongo, Celestino Francisco Liunica, Chelsea
Chivinda, Cláudia Castro Porto, Cleonice Dungula, David de Oliveira, Domingos Celestino, Edmara Antônio, Elisandra Tsongo, Emanuel de Oliveira, Ivanilson Chimuanga, Felisberto Dalla, Felizandro Manecas, Florinda Salvador, Gisela Jaime, Israel Evaristo, Jaciro Cristóvão, Jaira Jaime Correia Polé, Jesuela Calemba, João Enoque Sacassole, Josimar Sérgio Canuela da Costa, Júlio Pinto, Josimar Osório, Caumba Danilson Venácio, Keiriane Mateus, Levi Chivala, Manuel Epalanga Paulo Numa, Maria Cândida Quissema, Maria Valentina Elias Santinho, Mário Manuel de Castro, Márcio Marques Sambevo, Maviuco Margarida, Miriam Capango, Nelmi Chivinda, Nelson Gurgel, Pedro Alberto, Pedro Manuel, Quinila Raul, Rosa Leopoldina Paixão, Samuel Keumeni Gomes, Sebastião Coaba, Skyla Carapichoso, Solene Casimiro Catiti, Stiviandra Bento, Stiviandra Luciana Sangueve Donga, Teresa Mussungu, Tiago Muxinene Xongolola, Vitória Antônio e Yolene Auquelo. Prezados irmãos, estes são os candidatos que serão então submetidos ao exame no dia 24 de janeiro do ano em curso. Demos uma grande salva de palmas por esta colheita. Muito obrigado. Peço então aos candidatos para tomarem os vossos assentos e logo mais, quando forem 11 horas, estaremos juntos para serem apresentados no segundo culto. Ainda sobre informações, gostaríamos de dar a conhecer à Igreja que do dia 29 a 31 de janeiro terá lugar aqui na nossa Igreja a Assembleia Regional da União de Igrejas Evangélicas de Angola. E pedimos à amada Igreja no sentido de orarmos a favor desta atividade e dizer também aos irmãos, especialmente aos membros do Conselho e líderes de todos os departamentos e subdepartamentos da Igreja, que no dia 4 de fevereiro terá lugar então o retiro com todos estes membros que exercem liderança aqui na nossa Igreja. Para tal, devem fazer-se presente a partir das 7h30 aqui na nossa Igreja. E no dia 17 de fevereiro, o grupo de casais convida a todos os casais presentes aqui na nossa Igreja a participarem de um retiro com um tema bastante atual e atuante. Estaremos a falar sobre disciplina financeira, onde teremos a oportunidade de adquirir habilidades para saber como gerir os recursos que nos são disponibilizados. Prezado irmão, prezada irmã casada, não perca esta oportunidade. Dia 17 de fevereiro. E este retiro vai acontecer na Canucoslândia. Estamos a falar ali próximo da ex-fábrica da Coca-Cola. Tão logo termina o portão principal
da ex-fábrica da Coca-Cola, para quem é mais antigo, na fábrica dos sumos, entrando à direita, seguindo lá para baixo, poderão encontrar um recinto bastante lindo, onde estaremos todos os casais a aprender mais sobre gestão financeira. Será então o nosso preletor, o irmão Jorge Cambinda. Não perca esta grande oportunidade. Em termos de informações, é o que nós tínhamos para hoje. Entretanto, vamos tomar essa oportunidade para virar de página e apresentar as nossas estimadas visitas que estão aqui conosco pela primeira vez, ou se calhar depois de muito tempo estão de volta à casa. Temos visitas, por favor, coloque-se em pé para podermos então fazer uma saudação especial. Temos visitas, nossa irmã, seja muito bem-vinda e que Deus possa abençoar a sua presença, e é um prazer muito grande tê-la aqui entre nós. Mais visitas, irmãos, a nossa irmã lá ao fundo, seja bem-vinda, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Mais visitas? Vamos então nos colocar em pé e vamos saudar as nossas visitas. Meu amigo, somente meu amigo, aperta minha mão com esta ação e vamos, pois eu sei que na alegria do Senhor a nossa força é a nossa força, pois eu sei a nossa força é a nossa força é a nossa força é, meu amigo, quero dizer pra ti que eu estou aqui somente pela graça de Jesus, meu amigo, aperta minha mão com esta saudação e vamos nos conhecer, pois eu sei a nossa força é a nossa força é a nossa força é, pois eu sei a nossa força é a nossa força é. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, amém? Prezados irmãos, gostaríamos de dar a conhecer a amada igreja que o nosso amado Buac, Dr. Buac, está em óbito. Faleceu o seu irmão na província de Luanda. E também, no mesmo capítulo, dar a conhecer a amada igreja que os nossos jovens Evaldo e Cláudio Jorge perderam também o seu irmão. E vamos pedir à igreja no sentido de orarmos a favor da restauração das famílias dos nossos irmãos nesse momento de dor e luto. Da nossa parte era tudo e agradecemos a vossa atenção e continuação de um bom culto. Obrigado. Muito obrigado, irmão Zório. Então, estamos todos informados.
Vamos agora dar lugar ao momento de recolhas de dízimos e ofertas, e como também o nosso irmão Osório fez menção, não é? Ainda estamos no mês de janeiro e é um mês dedicado à ação de graças. Então este é o momento para que o irmão também possa colocar aqui a sua ação de graça. E vamos pedir o auxílio dos nossos diáconos enquanto se processa a recolha, e enquanto isso eu vou pedir que o coral dos jovens nos acompanhe, e seguido do coral Os Mensageiros. Cristo
Estou a pedir ao nosso irmão Agostinho Duma que nos consagra as ofertas a Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio. E desta feita nós consagramos essas ofertas nas tuas mãos. Mais do que o nosso dinheiro, nós entregamos as nossas vidas a ti. Queremos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, pesados irmãos, para louvar e adorar o nosso Deus. Eu peço o auxílio da banda, que vai nos dirigir com dois corinhos. Vamos fazê-lo com espírito de gratidão, devoção e com toda a alegria. Graça e paz. Graça e paz. Vamos louvar o nosso Deus. Amém? Vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só espírito. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só espírito. É tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Espero que cada um aqui não saia da mesma forma como chegou aqui na igreja. Quem está vazio, que saia cheio. E quem já está cheio, que saia daqui a transbordar. Amém?
como um sacrifício vivo, para agradar a Ti, Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida, Eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo, e agradar a Ti, Senhor Jesus. para fazer Tua vontade, dou a Ti os meus anseios, minha alma, corpo e coração. Como oleiro vem moldar-me, quero ser um vaso novo, necessito mais do Teu amor. Quebranta-me, Jesus, transforme a minha vida, faz-me como Tu. Como Tu, Senhor. Quebranta-me, Senhor, transforme a minha vida, faz-me como Tu. Como Tu, Senhor. Eu entrego a minha vida, Eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo, e agradar a Ti, Senhor Jesus. eu entrego a minha vida, Entrego a minha vida como sacrifício vivo, e agradar a Ti, Senhor Jesus. Para fazer Tua vontade, dou a Ti os meus anseios, minha alma, corpo e coração. Como oleiro vem moldar-me, quero ser um vaso novo, necessito mais do Teu amor. Quebranta-me, Senhor, transforma a minha vida, faz-me como Tu. como Tu, Senhor. Quebranta-me, Senhor, transforma a minha vida, faz-me como Tu. Como Tu, Senhor. Quebranta-me, Senhor, transforma a minha vida, faz-me como Eu Tu. quero ser como Tu, Senhor. Quebranta-me, Senhor, transforma a minha vida, faz-me como Tu. Como Tu, Oh, quebranta-me, Senhor, transforma a minha vida, faz-me como Eu Tu. quero ser como Tu, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra, E a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Prezados irmãos, este é o momento para prepararmos os nossos corações para a mensagem da parte de Deus esta manhã. Estamos a reiterar que estamos no primeiro quadrimestre do ano, cujo tema central é a transformação. E para esta manhã, para esta meditação, temos como subtema: sem Deus não há transformação. E temos também como verdade bíblica: o esforço humano é inútil para ter um coração segundo a vontade de Deus. E a base bíblica encontra-se no livro de João, capítulo 3, versos 1 a 3. Repito, livro de João, capítulo 3, versos 1 a 3. E também em Isaías, capítulo 64, versos 6. Então, assim passo a palavra ao nosso pregador, nosso irmão Jorge. Agora está ligado. Bom dia, irmãos. Queremos dar graças a Deus por estarmos aqui neste culto de domingo e uma saudação particular para todos aqueles que nos acompanham via online. Damos graças a Deus por aqueles que fizeram o esforço de estar aqui conosco para partilharmos esta palavra. Alguns de vós estão doentes, mas ainda assim fizeram um esforço tremendo para estar aqui. Portanto, a passagem ou as passagens bíblicas que nós temos para hoje se encontram mais uma vez em João, no capítulo 3, versículo 1 a 3, e no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, para dizer, prezados irmãos, que nós estamos no trimestre da transformação e este trimestre tem uma ênfase especial a uma parte da nossa missão. Para aqueles que estão esquecidos, não sei se vocês sabem, mas nós somos uma agência missionária, um santuário de Deus para trazer transformação espiritual a quem quer que nós toquemos, para trazermos transformação espiritual para qualquer pessoa com os quais nós nos relacionamos. E durante estes 4 meses nós vamos falar sistematicamente sobre transformação espiritual. Portanto, fique atento, não falte. E transformação espiritual é, acima de tudo, uma manifestação do Espírito de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças em oração. Pai, nós estamos aqui, mais uma vez, como teus servos, para entender o que transformação espiritual significa. Para aprendermos também com alguns exemplos bíblicos o que transformação espiritual significa. Tua bênção esteja sobre nós, sobre a palavra que nós vamos ler e sobre toda a meditação e exortação que vai derivar dali. Muito obrigado. Estás conosco, Senhor, desde o início, falaste conosco através dos hinos, dos salmos, dos cânticos, falaste também através de nós, a presença dos nossos irmãos que estão à nossa volta. Muito obrigado, porque Tu és um Deus bom e falas de muitas maneiras. Agora é o Teu tempo, Senhor.
e nós estamos à tua disposição. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Prezados irmãos, vamos no Novo Testamento, rapidamente, em João, no capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João 3, versículo 1 a 3. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos também em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, e ver que complemento a palavra de Deus traz ao que nós acabamos de ler. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades são como um vento nos arrebatam. Palavra do Senhor. Prezados irmãos, estas duas passagens bíblicas carregam duas grandes verdades inseparáveis, intrínsecas, que andam sempre juntas. E é sobre essas duas verdades que nós vamos falar essa manhã. A primeira, que está no Novo Testamento, é que sem Deus não há transformação do homem. É inútil você acordar de manhã, trabalhar de segunda a segunda, fazer tudo certinho, mas sem Deus não há transformação da sua vida. Isso não é uma hipótese, é uma verdade absoluta, é uma declaração. Transformação é mudança, é sair de um estado para outro. E aqui no reino espiritual estamos a falar sair de um estado para o outro qualitativamente superior. Você, quando é transformado, não é a mesma pessoa. Você não fica no mesmo lugar. Você não está no mesmo patamar. Você não é igual ao que era. E o seu estado final é, de longe, superior. Por isso eu digo qualitativamente superior ao estado inicial. Transformação também significa criar algo de novo, algo novo. E o nosso Deus, conforme vocês sabem, é um Deus de mudança, é um Deus de criação, é um Deus que cria as coisas novas. É por isso que ele diz: eis que eu crio novas coisas. Não é um Deus da rotina, não é um Deus da repetição. Você não vai ser algo reiniciado, você será uma coisa nova. Isso foi afirmado no Velho Testamento, em Isaías. Se a gente vai também no último livro da Bíblia, em Apocalipse, encontramos as mesmas expressões, coincidentemente. Eis que faço novas coisas, crio novas coisas. Transformação é criar uma nova coisa. Para ser transformado, terceiro, o homem precisa passar por uma experiência com Deus.
Não importa como será essa experiência. Depende do lugar onde você está, das circunstâncias, mas precisas passar por isso. O homem precisa passar por aquilo que o Senhor Jesus chamou, disse a Nicodemos, um novo nascimento, para que você se torne em nova criatura. Também, transformação espiritual é uma oferta, é um dom de Deus. Não há nada aqui na face da terra que você faça que possa merecer a transformação de Deus. Você poderia juntar todo tipo de riqueza aqui na face da terra, mas ainda assim seria insuficiente para comprar a graça transformadora do nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo dá. É um presente de Deus para o homem, para que ninguém se glorie. E é por isso que aqui no Novo Testamento, em João, quando aquele homem, Nicodemos, foi ter com Jesus, Jesus foi muito claro. Ele começou com muitas voltas. De noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, aquela introdução toda. Portanto, e entretanto, e atendendo. Claro, aqui está resumida a conversa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. São os tais entretantos que o homem às vezes vai à busca para se aproximar diante de Deus. Ao que Jesus lhe respondeu diretamente, sem evasivas, sem mais delongas. Em verdade te digo, Nicodemos, em verdade te digo, Antônio, em verdade te digo, ó Maria, ó Joaquim, ó Ana, ó Paulo, em verdade te digo, para que haja mesmo transformação na tua vida, estou a ser muito sério para com você, é necessário que nasças de novo. Caso contrário, não verás, mas não mesmo, não poderás ver o reino de Deus. É assim, a Bíblia é mesmo clara. É por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é a palavra que vai até lá onde as coisas humanas não chegam, o bisturi humano não chega. Eu não consigo imaginar quando o servo de Deus diz lá nas juntas e nas medulas, lá onde as coisas se juntam no nosso corpo. É lá, naquela parte espiritual, onde a palavra de Deus exatamente chega. E precisamos, numa geração corrompida e adúltera, que é a de hoje que nós vivemos, que sejamos muito claros, não andemos com evasivas, não sejamos espiritualmente corretos, se eu posso pedir emprestado essa expressão pública. Não devemos ser espiritualmente corretos. Alguém veio ter conosco e apresentamos a verdade nua e crua, sem evasivas. Para o caso de Nicodemos, era preciso que se falasse com essa intensidade e com essa profundidade, porque senão, vejamos, Nicodemos foi criado na doutrina, na escola do farisaísmo judaico. Era a maior classificação espiritual que se podia ter naquela altura. Passou por todos os estudos bíblicos, se fosse hoje em dia, o estudo bíblico dos jovens, das crianças, no GBC, no GBA, no GB não sei quê, no ET, se calhar passou num seminário teológico. É assim que podemos entender a estatura religiosa de Nicodemos. Passou por todas estas coisas. E ele tinha uma crença de que com todo esse trajeto espiritual, com toda essa bagagem espiritual,
ele veria o reino de Deus, ao que não era verdade. Lhe foi ensinado de certeza absoluta desde a infância, por todos aqueles cursinhos que ele andou a fazer, por todos aqueles grupos que ele andou a fazer, por todas aquelas formações que ele andou a fazer, lhe foi ensinado que isso era suficiente para ser considerado filho de Deus. E tinha mais. Nicodemos era judeu, e os judeus, por tradição, por herança, eles pensavam que naturalmente herdariam o reino de Deus. Há muitos de nós que nascemos numa igreja, já vamos na terceira geração da fé cristã, provavelmente os nossos avós, os nossos pais e nós mesmos estamos dentro da fé cristã. E muitas vezes pensamos que toda essa trajetória é suficiente para herdarmos o reino de Deus, para sermos transformados, para fazermos jus ao tema do trimestre e uma parte da nossa missão como igreja. Mas como nós estamos a ver, não é suficiente. É preciso nascer da água e do Espírito. E isso é outra dimensão. Não tem nada a ver com o processo de parto de uma criança quando ela nasce. É toda uma revolução que acontece dentro de você. Uma viragem total de direção. Isso é que se chama transformação espiritual. E acerca da transformação espiritual, muita confusão tem sido criada na mente dos cristãos. Deixem-me dizer, prezados irmãos, que ela acontece a todo instante. Pode acontecer aqui na igreja, pode acontecer no seu quarto, pode acontecer em qualquer lugar, várias circunstâncias. E nunca é repetida da mesma maneira. Cada um tem a sua maneira como vai se encontrar com Deus. Assim como cada um nasceu biologicamente da sua própria maneira, da sua própria forma. Para uns, a transformação espiritual poderá acontecer na calada da noite, como Nicodemos, sem muito alarido, sem muita fanfarra, sem muita história. Nicodemos, na calada da noite, sozinho, foi ter com Jesus, não sei se em casa ou marcou algum encontro, e fez simplesmente uma pergunta, ao que Jesus lhe respondeu: necessário te é nascer de novo. Toda a conversa foi captada nesses poucos versículos. É possível que tenha levado mais tempo. Mas uma coisa aconteceu. Nicodemos não foi a mesma pessoa daí para frente. Transformou-se. Essa transformação que nós queremos. Nicodemos não foi a mesma pessoa daí para frente. Amém, irmãos? E temos muitas evidências na Bíblia. Vamos ver quando os outros do seu grupo queriam prender Jesus, Nicodemos apresentar-se em defesa de Jesus. Vamos ver até ao último instante, quando Jesus é crucificado e morre, quando é preciso tirar o corpo e sepultar, estamos a ver Nicodemos e José da Arimateia, arriscando a sua reputação, arriscando a sua posição social, arriscando a posição que ele ocupava no governo naquela altura. Grandes evidências de transformação. Houve alarido? Não. Foi na calada da noite. Prezado irmão, se você ainda não foi transformado pelo Espírito de Deus, pela água e o Espírito, pode acontecer na calada da noite do seu quarto. Só você a sós com Deus. E é só uma conversa. E não precisa ter nenhum intermediário ali. Não precisa de ter um diácono, uma diaconisa, um pastor. Não precisa ter um conselheiro. É só uma conversa simples
entre você e Deus. Ó Senhor, como é que eu posso ser transformado? É só. Comece com a conversa assim. No caso da mulher samaritana, aqui vamos ver 2 ou 3 casos, para vermos que as circunstâncias variam e não importam. No caso da mulher samaritana, foi também uma simples conversa junto de um poço. Não foi num templo suntuoso, com transmissão digital, todo mundo sentado, bem perfilado. Foi à beira de uma cacimba, assim podemos dizer, de um poço. Jesus sentado, sentiu sede, pediu água àquela mulher e a conversa da transformação começou. E foi transformada. E conhecemos pela história que a primeira evangelista foi formada. Aquela mesma mulher desprezada, que não tinha consideração nenhuma pela sociedade, que era criticada por todos, por isso é que ela foi buscar água naquela hora, onde não encontraria ninguém para lhe apontar o dedo. Transformou-se numa grande evangelista. Disse que muitos naquela aldeia converteram-se e seguiram a Jesus. Houve transformação? Houve, sim, senhor. Foi necessária a presença de um pastor lá, de um conselheiro ou de qualquer coisa? Não. Foi à beira de uma cacimba, prezados irmãos. Nós sofisticamos a palavra de Deus. E hoje em dia, por causa da fama, por causa da riqueza, de fazer riqueza, dinheiro, as pessoas sofisticam o processo de aproximação, de transformação com Deus. É por isso que muitas vezes temos todo aquele aparato de teleevangelistas, de grandes cruzadas evangelistas, é tudo só para atrair atenção a si próprios, nada para a glória de Deus, na maior parte das vezes. Não sofistiquemos a palavra de Deus, não criemos dificuldade no caminho que leva as pessoas à transformação espiritual. À beira de um poço, de uma cacimba, conversa começou à volta da água para beber. Começou um assunto trivial, o assunto do dia a dia. Não foi preciso qualquer exegese teológica aí, versículos bíblicos, citações bíblicas. Não! Mulher, dá-me de beber. É assim que começou a conversa. Terceira circunstância que mostra que a transformação começa de forma simples e não precisamos sofisticá-la. A mulher que tinha uma enfermidade e tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia, em Marcos no capítulo 5. Foi o encontro mais misterioso que a Bíblia registrou. Todos os outros houve uma conversa prévia, houve uma abordagem, alguém foi à noite, etc, etc. No caso da mulher, nem sequer houve conversa, mas houve transformação, prezados irmãos. É que aquela mulher esgueirou-se no meio da multidão e apenas tocou no manto de Jesus, crendo que seria transformado. Só isso. Afinal de contas, existem muitas maneiras de você transformar a tua vida, se aproximar diante de Deus. Amém? Não sofistiquemos muito a palavra de Deus. Tocou no manto de Jesus. E Jesus percebeu que virtude saiu dele. E essa mesma virtude transformadora curou aquela mulher. Toque no manto de Jesus, prezado irmão. Existem muitas maneiras de tocarmos. Naquele caso foi fisicamente. Tocar no manto de Jesus é tocar no seu coração hoje em dia. Através da tua atitude, das tuas palavras, a maneira como você se aproxima diante de Deus, você vai tocar no coração de Jesus. E você será transformado, de certeza absoluta. Isso posso lhe garantir, amém? Não falou palavra absolutamente nenhuma.
E a este gesto, Jesus respondeu: filha, a tua fé te salvou. Essa foi a conclusão. A tua fé te salvou. Estás transformada. Podes ir para casa. Estás curada e ao mesmo tempo salva. Transformada. Quanto a Paulo, que é outro exemplo que eu queria trazer aqui, o encontro com Deus foi muito dramático. Isso muitas vezes vai depender dos caminhos por onde você anda. Assim, quando alguém é exortado muitas vezes, não deve resistir, endurecer o seu coração, como aconteceu lá nas águas amargas de Meribá, porque você vai ser quebrantado. É isso que aconteceu com Paulo. Para Paulo foi dramático. Paulo viajava com uma escolta. Não sei se era uma escolta presidencial, mas uma escolta. Não sei quantos soldados armados. E Paulo foi derrubado do cavalo. Não literalmente, mas na prática. Caiu do cavalo e rebolou na lama em frente aos seus soldados, a toda a sua escolta. E foi preciso ficar cego durante alguns dias para experimentar, para provar, para reconhecer a extensão, o impacto e a força do poder de Deus. Amém? Para alguns de vocês que resistem bastante, pode ser que serão derrubados do cavalo da vida. Pode ser que por um instante ficarão cegos de tudo que está à vossa volta, para experimentar, para provar, para reconhecer a extensão, o impacto e a força do poder de Deus, para que você seja transformado radicalmente. E ao ser transformado radicalmente, Paulo mereceu uma das grandes classificações na Bíblia. Ele foi chamado de instrumento escolhido para levar o nome de Jesus diante dos judeus, reis, bem como ao povo de Israel. Amém? E quando você chegar nesse estado, você vai ser usado também como um instrumento para levar as boas novas em tudo que é canto. Transformação. Portanto, prezados irmãos, a forma não determina o valor da transformação. E muitas vezes, até costumamos a ser confusos quando vemos as várias formas que as várias igrejas, as várias denominações usam para aproximar as pessoas a Jesus. Às vezes começamos a duvidar se por acaso eu tive algum encontro real ou não. Prezados irmãos, estas são as sementes da dúvida que muitas vezes são lançadas no teu coração pelo próprio diabo. A forma não tem importância absolutamente nenhuma, conquanto você esteja face a face com Deus. O lugar também não tem importância absolutamente nenhuma, conquanto você esteja face a face com Deus e apresente o seu problema. Segundo a verdade bíblica, porque o tempo não está a nosso favor, Isaías 64, versículo 6. Diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Portanto, nesse processo de transformação, as nossas obras não servem absolutamente nada. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E aqui queremos dizer que a força humana é inútil para lhe trazer um coração segundo a vontade de Deus, para transformar o teu coração segundo a vontade de Deus. Não vale a pena se esforçar. Isso é mesmo o dom de Deus. Isso só em Deus mesmo. O esforço humano é inútil. E aqui o escritor em Isaías traz a imagem, a alegoria de trapos imundos. Na cultura judaica haviam trapos imundos considerados
trapos imundos, normalmente aqueles panos usados para cobrir as feridas de um leproso, aqueles panos usados para cobrir feridas que supuravam ou que supuram, feridas que deitam pus ou quaisquer outros fluidos que saem do corpo humano, produtos de uma enfermidade qualquer, naquela altura eram considerados trapos imundos. Hoje, as ligaduras que se utilizam no hospital, também para envolver feridas e outras coisas que absorvem fluidos para cobrir qualquer outra coisa, são considerados também lixo hospitalar contaminado. E por isso, por serem altamente infecciosos, eles são manuseados e tratados com muito cuidado. E aqueles que trabalham nos hospitais sabem muito bem disso. Às vezes até são incinerados, são queimados, são panos, trapos contaminados. Aqui, a semelhança é que o que você faz diante de Deus é considerado como um pano contaminado pelo pecado, pelo que não tem valor nenhum. Tem que ser descartado, se possível queimado mesmo, depositado aos pés da cruz. Não tem valor absolutamente nenhum. Por outras palavras, por mais altruístas, por mais bem intencionadas que sejam as tuas intenções, não servem para te justificar diante de Deus, não servem para pagar a salvação que Deus coloca diante de nós gratuitamente. Amém? E por conseguinte, não servem para transformar a tua vida. Transformação não se faz através das nossas obras. É como um condenado à morte que já está à frente do juiz e agora está a negociar a sua condenação e está a dizer assim: ó juiz, lembra-te que eu, antes de cometer esse crime, eu fui bom, fiz isto e fiz aquilo, distribuí esmolas aos pobres, fiz aquilo. Não tem valor absolutamente nenhum para comutar a tua pena. Portanto, é escusado estarmos a nos esconder atrás das nossas obras para nos justificarmos. A nossa salvação é gratuita. Há pessoas que têm tudo certinho na sua vida. O seu currículo cristão é impecável. Assistem os cultos, foram consagrados, alguns deles foram consagrados a padres, pastores, bispos, a qualquer outra designação humana. Alguns até são chamados de fundadores. Fizeram tudo aquilo que está, vamos rapidamente, em 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, Atos Romanos, 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3, que já estamos quase no fim. São pessoas que possivelmente falam a língua dos homens e dos anjos. São pessoas que possivelmente, por qualquer artifício, até têm o dom de profetizar. São pessoas que possivelmente conhecem todos os mistérios daqui, da face da terra, e toda a ciência dos homens. São pessoas que têm força suficiente para transformar os montes. São pessoas que fazem sacrifícios, até fizeram votos de pobreza, distribuem os seus bens entre os pobres. E são pessoas que possivelmente
Até se lhes pedissem que se entregasse o seu corpo para ser queimado, dariam. Mas, prezado irmão, Paulo dizia que isso tudo é em vão. Esse esforço é inútil se não passar diante da cruz. Ele está aqui a enfatizar o aspecto do amor, mas é o amor de Deus. É a mesma mensagem. É tudo inútil. Você pode falar a língua dos homens, você pode ser a pessoa mais eloquente aqui na face da terra. Esse teu cadastro não te leva a lado nenhum. Você continuará vazio, sem valor, e todo o seu esforço será inútil e em vão. Vamos terminar, prezados irmãos, lendo em Ezequiel, no Velho Testamento, para sabermos, afinal de contas, quem é que traz essa transformação mais uma vez, quem é que traz esse coração transformado. Ezequiel 36, 26 e 27, diz assim: porém, Ezequiel 36, 26 e 27, isso no Velho Testamento, diz assim: meus irmãos, dar-vos-ei um coração novo. Amém? E porei dentro de vós espírito novo. Amém? Tirarei de vós o coração de pedra. Amém? E vos darei um coração de carne. Amém? E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. É Deus, prezados irmãos, que nos dá esse coração, o tal chamado coração de carne, que transforma todas as nossas atitudes, todas as nossas ideias, todos os nossos sentimentos em pedra, sensíveis à palavra de Deus. O coração de carne, de facto nascido pela água e pelo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito obrigado, irmão Jorge, por nos ter trazido a palavra da parte de Deus e que falou profundamente aos nossos corações. Prezados irmãos, estamos a terminar o nosso culto. Eu gostaria de pedir à congregação que se colocasse em pé para todos juntos entoarmos o hino de número 277. Hino número 277, nos nossos cânticos da alegria. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vives sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz.
Vestirás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sente de prazer e de falta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens o coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue. Peço ao irmão Jorge que nos termina em oração. Nosso Pai e nosso Deus, mais uma vez, obrigado por teres falado aos nossos corações. Agora, cabe a cada um de nós aceitar a palavra ou rejeitar. Damos graças a Deus, Senhor, porque confirmaste algumas verdades bíblicas nas nossas vidas. E isso nos faz, nosso Deus, caminharmos com passos seguros de fé, rumo à perfeição, à santificação permanente. Obrigado, nosso Deus. Agora despede esta congregação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis estar sentados, prezados irmãos. E chegamos ao final do nosso culto. Estamos a agradecer mais uma vez a todos os irmãos, desejando um domingo abençoado e também uma semana laboral abençoada. Esperamos que ao longo da semana os irmãos também possam continuar a participar das diferentes atividades que a Igreja coloca à disposição para o nosso crescimento. Vou pedir ao nosso irmão Jorge que se coloque a porta à minha direita, eu estarei à porta esquerda, e também vou pedir ao irmão Osório que esteja à porta lá ao fundo para que possamos cumprimentar e despedir a congregação. Estamos também a lembrar que a seguir temos a escola bíblica dominical, então estamos a apelar a todos os irmãos que se dirijam às salas da escola bíblica dominical. Muito obrigado e um domingo abençoado, bom apetite ao almoço. Vou pedir aos diáconos que possam auxiliar a saída.